Senhores, acabou de ser descoberto que a frota fantasma que traz petróleo ilegal, chamado assim, também é um centro de inteligência flutuante. Olhem quantos deles estão lá, milhares de navios todos equipados pela Rússia e pela China para espionar os Estados Unidos. Acabou de sair um relatório, e isso é simplesmente uma bomba. Os serviços secretos de Putin espionaram as armas nucleares americanas na Europa, usando para isso navios da frota fantasma. Isso não é um episódio isolado, é um programa estatal planejado, voltado principalmente para as bases onde estão armazenadas as bombas nucleares americanas. Hoje vamos analisar como exatamente os petroleiros que transportam petróleo sancionado se transformaram em plataformas flutuantes para o lançamento de drones de reconhecimento sobre os alvos militares mais sensíveis da OTAN. E aqui está o que a OTAN, o que talvez seja ainda mais interessante, pretende fazer a respeito disso. Bem, senhores, eu lhes asseguro que, se sair um relatório, isso significa que a OTAN e os Estados Unidos já sabiam disso há bastante tempo. Portanto, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, uma das estruturas analíticas mais respeitadas do mundo em questões militares, publicou em 2 de junho um relatório intitulado A Campanha de Drones da Rússia. O Instituto analisou 144 casos suspeitos de aparecimento de drones sobre o território de 13 países europeus durante um determinado período. Eles consideraram o período de agosto de 2024 até fevereiro de 2026, ou seja, uma campanha que dura 15 meses, campanha a que se refere à campanha de reconhecimento da Rússia. Nos últimos 2 anos, por toda a Europa, foram constantemente registrados alguns drones misteriosos, como nos diziam, sobre bases militares. Isso não quer dizer que a OTAN os considerasse misteriosos. Talvez soubessem exatamente quem eram e onde estavam armazenados. Eles se aglomeravam especificamente em torno das armas nucleares americanas, enquanto drones testavam a reação e o tempo de resposta dos sistemas de defesa aérea da OTAN. Muitos suspeitavam da Rússia desde o início, mas não havia como estar em liberdade. Em domínio público não havia provas, como se diz, certo? A principal questão não era quem, mas como esses drones conseguiam entrar no espaço aéreo da OTAN, voando direto da Rússia ou até da Bielorrússia? Bem, fisicamente é impossível a essa distância. Agora temos a resposta, e ela é, como dizem neste relatório, excepcionalmente preocupante. Eu ouso afirmar que a OTAN não pensa assim. O Instituto cruzou pontos de aparição de drones com as coordenadas dos navios da Frota Sombria. O caso é exatamente de acordo com a tarefa americana ou da OTAN, daquela mesma rede de petroleiros, sem registro adequado e sem seguro. Sob bandeiras de conveniência que a Rússia usa há anos para transportar petróleo, sancionado, naturalmente não autorizado, para a China, Índia e outros países aliados. Aconteceu que esses mesmos navios também serviam paralelamente como plataformas móveis de lançamento e pouso para drones. Em primeiro lugar, para drones de reconhecimento tático do tipo Orlan 10 aparelhos compactos com alcance de até 300 milhas e tempo de voo de até 16 horas. Ou seja, ele vai até lá, fica pairando por 5 ou 6 horas, atinge o alvo, volta, recarrega, que são capazes de operar diretamente das águas internacionais ou de corredores comerciais de navegação comuns, sem chamar atenção. Eu já quero adiantar e dizer que depois vou contar meu ponto de vista sobre por que, de repente, do nada, algo que era claramente óbvio, simplesmente aconteceu. A OTAN sabe disso, mas não dá para voar, como dizem. 1 ano e meio sobre nossas bases sem que a gente perceba nada. Certo, né? Mas a gente o tempo todo percebia, notava e só ficava. Ué, de onde será que eles vieram? A gente não sabe. Ué, por quê? O que eles estão fazendo aqui? Eu tenho uma ideia do porquê isso aconteceu agora. No total, a lista de alvos impressiona de fato. Em novembro de 2024, uma série de incursões de drones durante uma semana sobre a base, no condado de Suffolk. Suffolk, uma base aérea americana, justamente que estava sendo preparada para receber bombas aéreas nucleares. Se as bombas foram trazidas, foi depois, porque em julho de 2025 elas ainda, como se diz, não estavam lá. Mais 3 instalações americanas na Inglaterra, incluindo então a Força Aérea Real Fairford. Não sei porquê, quando falo em russo, as palavras em inglês não entram direito. Além disso, a base francesa de submarinos em Île-et-Longue, na Grã-Bretanha, onde está baseada a principal parte do potencial nuclear naval francês. Além disso, bases aéreas na Bélgica e na Holanda, também relacionadas ao armazenamento de armas nucleares americanas.
E um episódio à parte são os drones lançados diretamente de um navio de reconhecimento russo em direção ao porta-aviões francês. Isso foi em dezembro de 2005 no Mar da Irlanda, durante a visita de Zelensky a Dublin. Bem, hoje em dia eles mostraram que, podem estender seu alcance até lá também. 4 drones militares sobrevoaram por 2 horas um navio de guerra holandês chamado Leonard alguma coisa. Ao mesmo tempo, nas proximidades, a cerca de 37 milhas, havia um navio sob bandeira maltesa, que já havia sido detido anteriormente pelas autoridades suecas sob suspeita de danificar cabos submarinos no Mar Báltico. Então você quer dizer que a OTAN não prestou nenhuma atenção a isso? Vamos em frente, mas não acredito, nem por um segundo. Segundo a avaliação do principal autor do relatório, o pesquisador sênior Charlie Edwards, a probabilidade de isso ser um programa planejado pelo Kremlin é extremamente alta. A coincidência em termos de geografia e cronologia ao longo de 15 meses em 13 países simplesmente não pode ser explicada como uma casualidade. Eu adoro esses pesquisadores de cientistas e tal, sabe? Ele fica lá na universidade e é extremamente alta. Os objetivos, então, foram chamados de reconhecimento de instalações nucleares, avaliação do estado geral das forças armadas dos países da OTAN, mapeamento dos nós logísticos pelos quais a ajuda militar à Ucrânia é enviada. Eu acho que isso era importante para eles. Assim como pressão econômica e psicológica sobre os governos europeus. Não consigo acreditar nisso nem por um segundo. Drones sobre bases militares e aeroportos na Alemanha, Espanha e Dinamarca interromperam temporariamente a aviação civil, e isso realmente aconteceu. Os meses de pico em número de incidentes foram mais ou menos setembro, outubro, setembro, outubro, novembro talvez, do ano passado. Eu lembro que foi mais ou menos um mês antes do Natal que isso terminou. Aliás, a maioria dos casos foi registrada justamente na Alemanha, onde o número já chegava a centenas por ano, e eles nunca sequer imaginavam de onde tudo isso vinha. Meu Deus, por quem eles nos tomam, né? O objetivo principal, segundo a avaliação do autor do relatório, é muito mais cínico do que uma simples espionagem. Demonstrar, por que eles escrevem para nós, empurram essas histórias, que a Rússia fez isso, demonstrar que a Rússia é capaz de penetrar impunemente no espaço aéreo dos países da OTAN. Ou seja, eu diria o seguinte: nós deixamos eles voarem sobre o nosso território para que eles pensassem, e coisas do tipo, incluindo o espaço sobre instalações nucleares, sem ultrapassar o limite que desencadearia uma resposta militar coletiva da aliança. Ou seja, todo o sentido da operação, como nos contam, é agir exatamente com tanta ousadia quanto for possível sem correr o risco de uma guerra de verdade. E pelo visto, em 15 meses, nenhum idiota foi abatido pelos militares ocidentais, e por idiota eu quero dizer drone, não conseguiram derrubar. Ai ai. O cálculo se justificou completamente, escreveram no relatório. Vamos, digamos assim, encarar isso dessa forma, então. Estão sempre tentando nos fazer de bobos. Bem, às vezes a gente, como se diz, só balança a cabeça porque, sabe, dá preguiça, né? Sim, concordamos, deixem a gente em paz já, é isso. Agora, aquilo sobre o que eu prometi falar um pouco mais tarde, e acredite, você nem imagina o quanto isso é interessante. Interessante, preocupante e realmente perigoso. A Rússia está jogando bem, como se diz, no limite da falta, isso é claro, mas como determinar onde exatamente fica esse limite não está muito claro. De vários ângulos, isso pode ser interpretado de formas distintas. Perto do fim do vídeo, discutiremos a escolha que a OTAN enfrenta agora. Afundar ou não afundar? Ser ou não ser? Capturar esses mesmos navios da Frota Sombria, em pleno mar aberto? E o que é necessário para isso do ponto de vista jurídico? E é aí que começa o mais interessante. O mais interessante começa porque precisávamos ter fundamentos jurídicos para parar, inspecionar, capturar, afundar, não sei, devolver. Em qual afundar? Abordar o navio, depois levá-lo para o nosso território e transferir o petróleo para nós, certo? Bem, para nós, quero dizer para todos os participantes dessa bagunça toda. Ou seja, quero dizer que o navio transporta petróleo não autorizado, mas aparentemente não viola nada de especial, certo? Eles o param e perguntam: onde estão os drones que estavam voando aqui? Então, tem drones aí ou não tem? Eles encontram sim, eles encontram. Ou encontram algo que poderia ter servido como plataforma de lançamento para esse drone. Aham, dissemos eu e Ivan Ivanovich, tudo bem. Mais perto do final deste vídeo, vamos falar sobre qual escolha agora a OTAN enfrenta: afundar ou capturar?
Capturar ou afundar esses mesmos navios então da chamada Frota Sombria. Mas assista até o final, porque ainda haverá uma segunda parte dessa história, muito mais sombria e, bem, muito mais recente. Esta noite, literalmente algumas horas atrás, aconteceu algo que está diretamente relacionado com tudo o que estamos falando, muito picante e interessante. Seria a estrutura de inteligência da OTAN. Enquanto isso, soa o aviso. Um aviso para a Rússia. Nenhum plano de ação. Não estamos dizendo que vamos capturar seus navios, mas em nosso silêncio temos uma força de prontidão, só para vocês saberem. O porta-voz oficial do Comando Naval da Aliança declarou: informem a qualquer ator que esteja considerando atividades hostis, digam de forma absolutamente clara: estamos de olho em vocês. Os aliados estão monitorando tudo o que acontece no espaço marítimo e, segundo o porta-voz da OTAN, possuem capacidades para responder. Como se a Rússia não soubesse disso? Eles estão falando isso para quem? Pra gente, seja tentativa de sabotagem contra a infraestrutura submarina ou drones lançados de plataformas marítimas. Mas até agora não nos falaram de ações concretas, são poucas. Por quê? Porque o número de incidentes diminuiu. Depois que os europeus, então, reforçaram a segurança, as flotilhas começaram em 1926 a deter fisicamente alguns navios da Frota Sombria. Legal, né? Em particular, as autoridades francesas abordaram o petroleiro Baracay na costa da Sicília e o presidente Macron declarou diretamente que não pode excluir seu envolvimento com os drones sobre a Dinamarca. E ele também não pode excluir seu envolvimento na Guerra das Rosas. Também é uma lógica bem peculiar. Se os navios da Frota Sombria forem usados como plataforma para ações hostis contra alvos militares da OTAN, incluindo bases nucleares, isso foi acrescentado só para nos assustar, bases nucleares, eles estão investigando as nossas. Isso já não é mais uma zona cinzenta de evasão de sanções, isso é uma atividade hostil direta contra a aliança. Então está na hora de prendê-los, naturalmente, né? Eu sou totalmente a favor disso, aliás, claro que tem que prendê-los para vocês não acharem o contrário, né? Só que está rolando um jogo terrivelmente engraçado. E a OTAN tem todos os fundamentos legais, disse o porta-voz, para afundar ou capturar, mas quem é que vai afundar esses navios cheios de petróleo, né? Esses navios, sem pensar muito. Mas para que afundá-los? Caso contrário, torna-se absurdo. Tipo, enquanto os diplomatas preparam relatórios, os drones continuam sobrevoando impunemente os locais onde ficam armazenadas fisicamente as armas nucleares e coisas do tipo, calculando quanto tempo a defesa aérea leva, blá blá blá, para reagir. Bom, quero dizer logo de cara que, claro, há todos os motivos para acreditar que a Rússia faz isso e que a Rússia não está sozinha. A China, por assim dizer, aliás, a China lançava balões de reconhecimento, como eles chamavam, se não me engano, no território dos Estados Unidos. Biden, ou seja, a administração Biden prometeu revelar publicamente um quadro muito mais amplo das operações globais com drones contra a infraestrutura dos aliados, ou seja, contra nós. Sim, mas não fez isso. Talvez seja porque por trás da modesta palavra Rússia está escondida também a China, que age paralelamente e de forma semelhante, por isso nós, bem, não prendemos muito esses navios. Se fosse só a Rússia, acho que os franceses já estariam ouriçados, né? Você aborda o navio e ganha petróleo de graça. Legal, é isso. Tudo bem, todos os meus novos vídeos e meus comentários pessoais em tempo real estão no canal do Telegram Leon Weinstein. O link vai estar embaixo, como se diz, na descrição, certo? O desfecho é realmente desagradável. Os petroleiros sancionados, além de contornar o embargo do petróleo, há anos também funcionaram como rede de espionagem e sabotagem perto do arsenal nuclear da OTAN. Mas a boa notícia é que o segredo realmente veio à tona. O relatório foi publicado, navios específicos foram nomeados, rotas e datas específicas foram documentadas e as frotas europeias já começaram a deter esses navios um após o outro. Bem, ainda não são muitos, mas pelo menos começaram sim. O começo é sempre o mais difícil. Ou, acho que Gorbachev diria, o começo é sempre o mais difícil. Ou algo assim. Ele era, afinal, uma pessoa genial nesse sentido. Não era burro, mas, digamos, talentoso. Eu não sei, talvez o russo não fosse a língua materna dele, ou talvez ele tenha crescido em uma sociedade onde, digamos, não sabiam falar russo direito. Mas tudo bem, deixa pra lá, deixa o Gorbachev pra lá.
Um sistema que funcionou nas sombras por pelo menos 15 meses finalmente veio à tona, e aquilo que é visível e documentado é muito mais fácil de parar do que aquilo que se esconde na névoa da frota sombra. E eu quero desejar aos nossos marinheiros militares uma boa caçada aos petroleiros, cheios de petróleo bom, de qualidade, iraniano ou de outro tipo, que está indo sem sanções, nos quais supostamente ou claramente há uma instalação para lançamento de drones. E por isso ele pode e deve ser apreendido. Viva! Viva as leis internacionais! Bom, é isso. Até a próxima. Dima Torzok.